ficou aqui a irmã Carol para louvar. Depois, na sequência, depois da palavra, a irmã Carol vai estar louvando aqui. Amém, irmã Carol? Né? A irmã vai estar louvando aqui em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, quase no final da Bíblia, livro de Hebreus. Capítulo número 4. Capítulo número 4 e o versículo 14, 15 e 16. Hebreus, capítulo de número 4 e o versículo 14, 15 e 16. E assim nos diz a palavra de Deus. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amém? Feche teus olhos um minutinho. Nós estamos hoje, domingo, o primeiro domingo do mês de dezembro, do último mês do ano de 2016. O primeiro culto do último mês do ano de 2016. E justamente aprove Deus ser este o culto de ceia do Senhor. Onde no culto de ceia, além de nós estarmos aqui para agradecer a Deus, para louvá-lo por tudo aquilo que Ele feito, mas nós aqui, ao lembrarmos daquilo que Ele fez, nos dá ânimo, nos fortalece, nos encoraja para prosseguirmos a nossa jornada até a volta do Senhor. Que nesta manhã o Espírito Santo possa tratar com cada um de nós, que possa mudar pensamentos e atitude. Eu oro agora, Senhor, por cada vida que entrou aqui, Senhor. Eu sei que Tu és um Deus presente, Senhor. Um Deus que tem o poder para trabalhar em cada coração, individualmente, com cada um nesta manhã. E eu creio, Senhor, que a Tua manifestação será no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Sente, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos aqui, irmãos, um livro, nós podemos chamar de carta aos Hebreus, ou epístola aos Hebreus, mas muitos estudiosos ao longo dos anos dizem que não é uma carta, nem uma epístola, mas um tratado. É um tratado, dizem que é um tratado. Na realidade, por muitos e muitos anos, desde o ano 400 depois de Cristo até o ano de 1600, todos atribuíam esta carta, ou este tratado, esta epístola, o escritor sendo Paulo. E depois de 1600, com muitos estudos,
eles chegaram à conclusão que tem dúvida quanto ao escritor ser Paulo e ser outra pessoa. Enfim, hoje, aqueles que pregam e que leem, que ouvem, nunca se reportam a Paulo. Paulo escreveu aos Coríntios. Nós vimos alguém dizer aqui, Paulo escreveu aos Hebreus. Porque, na realidade, tem muitas dúvidas quanto ao escritor. Mas isso não importa muito. Nós entendemos que quem escreveu aqui, o escritor, ele tinha um pleno conhecimento daquilo que estava falando. Mas, na realidade, o autor de toda a Bíblia, e inclusive o autor dos Hebreus, é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Isso não nos traz dúvida nenhuma, né? Isso nós cremos que a Bíblia ela tem um autor supremo, que é Deus, que é o Espírito Santo, o qual colocou no coração de homens aqui para escrever aquilo que viria a ser, né, o manual para a nossa vida, que viria a ser, né, aquilo que viria a trazer as condições para que nós pudéssemos não só conhecer a Deus, mas fazer a sua vontade, andar segundo aquilo que Deus quer. Então nós temos aqui esta carta aos Hebreus, onde nós encontramos aqui 13 capítulos, 303 versículos. De uma carta que muitos acham difícil, tem muitos pontos difíceis de entender, de compreender, porque traz uma linguagem mais erudita, mais teológica, e por isso que eles não dão a autoria para Paulo. Mas nós encontramos aqui princípios, encontramos aqui algo que nos ajudam, que nos fazem ver, que nos fazem parar e pensar que esta carta que na realidade foi escrito para um povo que estava na Itália, em Roma, a um povo que era hebreus, judeus convertidos ao cristianismo, a um povo que tinha uma religião judaica, que entendia o Antigo Testamento, entendia a antiga lei, que vivia segundo a lei, que conhecia toda a criação de Deus. E eles se convertem a Cristo, estão em Roma, na Itália, num tempo totalmente adverso, um tempo difícil, um tempo de aflição, um tempo de perseguição. Nós estamos falando aqui, irmãos, em alguns anos antes do ano 70 depois de Cristo. Por que eu estou falando do ano 70? Porque no ano 70, o exército de Roma, através do general Tito, invade Jerusalém, destrói Jerusalém completamente, cumprindo-se a profecia de Jesus, que aqui não ficará pó sobre pó, terra sobre terra, e tudo será destruído. Falando do templo de Jerusalém, no ano 70, o exército ali invade e destrói toda Jerusalém. Cumpre-se algumas profecias do capítulo 24 de Mateus, né? Onde eles matam, onde eles destroem, onde as pessoas são mortas, onde as mulheres grávidas são arrancadas as suas crianças e colocados gatos ali dentro e costurados. Foi a mais terrível e sangrenta matança ali. Isso aconteceu no ano 70. E eu estou falando aqui do imperador Nero, o mais cruel de todos os imperadores do homem que já existiram, considerado ele também como um tipo de anticristo. Isso aconteceu no ano 70. Então essa carta aqui foi escrita ali por ano 67, 68, 69. Quer dizer, quando esse imperador ele assume o trono, é o imperador de Roma, e ele condena com toda a sua força aqueles que se diziam cristãos, porque naquele tempo não se falava em ser cristão, ou que estavam no caminho. Quando as pessoas dizem, aquele está no caminho, é aquele que
está andando com Jesus, está seguindo a Jesus. E eles, aqueles judeus que viviam das suas religiões judaicas, das suas leis, agora se convertem ao cristianismo. E agora, por causa deste tirano imperador, há uma severa perseguições sobre eles. Ao ponto de nós encontrarmos em toda esta carta, esse tratado de Hebreus, nós encontramos aqui pessoas já sendo presas. E ele disse, olha, se consolem por aqueles que estão presos. Nós encontramos aqui pessoas que estão perdendo os seus bens. O governo vai lá e, além de matar eles ou tirar, levar para a prisão, tiram todos os seus bens e dão para as outras pessoas. Ele disse, estejam junto com eles, chorem com eles também. E por causa dessa grande perseguição para aquele povo ali que havia se convertido, alguns outros religiosos dizem para eles, olha, isso não é certo, voltem à religião judaica, voltem às antigas leis judaicas. E quando eles deparam com uma tamanha perseguição, alguns e muitos ali, começam a desistir, a querer voltar para trás. Eles começam a desanimar da sua fé. E nós encontramos aqui em Hebreus, falando muito de fé. Amém? Quem já leu algumas partes, nós vemos ali o capítulo 11. Capítulo 11, tudo fala de fé. Começa dizendo ali no versículo 1, o que é fé? Fé é o firme fundamento. E vai falando de homens ali no Antigo Testamento. Na realidade, o escritor aqui está fazendo uma comparação entre a lei e a graça. Entre a lei e o Antigo Testamento e a Nova Aliança e o Novo Testamento. Ele fazendo uma comparação. E nesta comparação, ele trata da fé. E ele coloca no capítulo 11, ali, e pela fé, Abel, Noé, e veio vindo. Até chegar no capítulo 12, ali dizendo, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E olhamos, está difícil, mas olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. No meio da luta, da adversidade, deixando todo o embaraço. Eu estava pensando ontem à noite, o que é embaraço? Embaraço, eu liguei com o embaraço daquelas plantações de batata, de outras que você sabe que tem aqueles embaraços. Né? E quando você vai andar ali, você se embaraça, você consegue, às vezes, se enrolar naqueles embaraços ali, e por nada você cai. Ele está dizendo, deixando todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, aqueles embaraços das coisinhas, das lutas, da dificuldade, daquela semente que não é da fé, que ao longo da nossa vida, vai entrando no nosso coração. Uma coisinha ali, um embaraçozinho ali, uma ira ali, uma maldição ali, uma palavra maldita ali, vão crescendo aqueles embaraços, e o pecado que estão desperto, e se nós deixamos, aquele embaraço vai fazer com que nós caímos, e o pecado entra e destrói a nossa vida. Mas o autor disse, parem, agora olhem, está difícil, tem pessoas sendo mortas, tem pessoas perdendo os seus bens, mas parem, não desistam, não desanimem, olhe para Ele, para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Não olhe só para os testemunhos, aqui da lei, desde Abel e todos eles, mas olhe principalmente para Jesus. Jesus está dizendo que em Jesus vocês vão encontrar o perfeito Deus. E é isso que ele trata aqui, de fé.
Olha, se você abrir no capítulo 10, versículo 37, se você tem a Bíblia aberta aí, 10, 37, que diz assim, 36, porque necessitais de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. 38. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, voltar para trás, a minha alma não tem prazer nele. Olha aqui, isso aqui eu quero que seja para nós, versículo 39. Nós, porém, não somos daquele que recuamos para a perdição, mas daquele que cremos para a conservação da nossa alma. Amém? Então, o primeiro hino que foi louvado aqui, falou de fé, não falou de fé? Isso, irmão Cristiano? Falou de fé. Adore. Então esse tratado ali, então esse livro todo, ele trata desses assuntos. Em vários assuntos, é um livro de estimativas. O que é um livro de estimativas? Reportando a Jesus, fala 13 vezes que Jesus ele é supremo, que Jesus ele é suficiente para nós. No capítulo 1 nós já vimos ele. Jesus é o supremo Deus, Ele é o próprio Deus. Ele é herdeiro de todas as coisas. Ele é suficiente para a nossa vida. Nós não precisamos de mais nada. O Senhor é o meu pastor e de nada me faltará. Ele é suficiente para a minha vida, para a tua vida. Porque se ele não for suficiente, irmão, nós vamos parar muitas vezes e vamos querer desistir. Ele é um livro de expectativa. Ele nos remete, como foi cantado o hino do círculo de oração ali, se eu não me engano, do futuro. Há uma esperança, há uma promessa. Nós somos co-herdeiro com Cristo dos bens celestiais. Nós somos co-herdeiro com Cristo da vida eterna. É um livro de exortação. Exorta o quê? No grego original, fala de coragem, de ter coragem. É um livro que pede para eles, olha, vocês estão desanimando. Então é um livro que remete àquelas pessoas que por causa da perseguição estão desanimando. Amém? E é sobre esse ponto aqui, tem vários pontos que eu falei aqui, mas é esse ponto aqui, sobre exortação, que eu quero tratar nesta manhã. Que é coragem no meio do desânimo. No meio do desânimo. O que é desânimo? Falta de ânimo. O que é desânimo? Desalento. O que é pessoa desanimada? A pessoa abatida, com abatimento, esmorecida. É uma pessoa sem força e sem coragem. Isso que estava acontecendo lá. Mas se essa palavra hoje é para nós, e às vezes nós encontramos, ou estamos aqui, tem aqui pessoas passando por esse desânimo, ou já passaram, ou vão passar. Eu estava num culto, acho que faz uns 15 dias ali na Colonial, e alguém estava pregando ali, chamou uma irmã e disse assim, ó, Deus está mostrando que tu, para aquela mulher, para aquela irmã, que tu já pensou em desistir da fé. E aquela mulher falou, é verdade, já pensei em desistir. Mas quando ela falou aquilo ali, veio ao meu coração.
Quem aqui, irmãos, já não pensou em desistir? Hã? Quem aqui, no momento de crise espiritual, financeira, ou emocional, ou moral, ou por alguma luta, algum problema, já não pensou em desistir? Quem já não fez isso? Alguém já não fez? Levanta a mão. Alguém nunca pensou, porque nós somos pessoas humanas, físicas, sujeitas a isso. Então há momentos da nossa vida que nós pensamos em desistir. Se você não pensar pelo menos uma vez por ano em desistir, você está quase perfeito. Talvez as pessoas desistir, não vou mais ao culto, não vou mais orar, não vou mais me santificar, não vou mais ao círculo de oração. Talvez você não pensou em desistir, acho que não adianta mais, é tanta luta. Quantos momentos não passou? E é isso que estava acontecendo com eles ali. Agora, o que é que acontece com o desânimo? Nós somos, eu sei se eu acerto a palavra, se eu errar, você me corrige, né? Nós somos tricocêntrico. É isso? Tricocêntrico. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Amém? Todos concordam, né? Nós somos formados de alma, espírito e corpo. Corpo, alma e espírito. E o desânimo, irmãos, é uma doença da alma. Onde está nosso pensamento, nossa vontade? Então, o desânimo é uma doença da alma. E como nós somos corpo e alma e espíritos, nós temos um conjunto interligado. Nós não somos separados. Tudo faz parte, corpo, alma e espírito. Então, se o desânimo é uma doença da alma, ela contagia o espírito. Contagiando o espírito que é a vida, que nos move, se contagia o espírito, ele traz consequência para o nosso corpo. Ele traz, por causa do desânimo, que é uma doença da alma, que contagia o espírito, ele traz consequência para o nosso corpo. Que consequência? Ele traz consequência de enfermidades, de dor de cabeça, por causa do desânimo. Dor no pescoço, torcicolo, no pescoço, dor na coluna, doença na coluna, insônia, não consegue dormir, e depois se deixar, vem o estresse, vem a depressão, problema nas pernas, pressão alta, problemas de coração. Tudo que se refere ao coração, o emocional, bronquite asmáticas, algumas, consequência do desânimo, atinge o nosso corpo físico com enfermidade. Aí vem o quê? Os remédios. Tudo por causa de um desânimo que entrou em um período da nossa vida. E quem sabe, hoje aqui, nós encontramos aqui pessoas que estão desanimadas. Que estão vindo aqui e estão dizendo, pastor, é verdade, eu estou aqui só pela misericórdia de Deus. Eu não tenho mais vontade, não tenho mais força, não tenho mais coragem. Perdi o ânimo. Para se levantar segunda-feira para trabalhar, é empurrado, porque não tem mais nem força para trabalhar, para fazer alguma coisa. O desânimo entra. Aí o autor dos Hebreus vai falando, mas Jesus, ele é superior, ele é maior do que os anjos, do que os profetas do Antigo Testamento. Ele é mais superior do que os sacerdotes, do que os sumos sacerdotes, do que Melquisedeque. Ele é maior do que Moisés. Nós vamos encontrar isso durante
esse tratado aqui, nós vamos ver que Jesus é superior, Ele é maior, Ele é o próprio Deus, Ele é criador de todas as coisas. Quando Ele está falando isso, Ele está falando para pessoas que entendiam a lei, que sabiam tudo sobre a criação, lá de Gênesis, entendiam aquilo ali. Então, olha, eu estou falando coisa para vocês que entendem, mas Jesus é o próprio Criador, Ele estava lá, Ele é o próprio Deus. Então não desanime, não desistem. Perseveram, busquem, que vocês vão sair desse desânimo. Dessa luta que vocês vão estar passando agora, vocês vão conseguir vencer, porque Jesus é maior do que todas as coisas. Amém, irmão? Estão entendendo? Aí no capítulo 3 e no capítulo 4, no capítulo 3 e no capítulo 4, ele fala ali por algumas vezes, irmãos. Ele fala sobre algumas vezes, e no capítulo 3, que é onde Cristo é superior a Moisés, e ele remete à passagem onde o povo caminhou por 40 anos no deserto, onde Deus deu pão, deu maná, onde Deus não deixou faltar a veste, onde as suas vestes não se rasgaram, o seu sapato, né? E ali eu não entendo, mas só pela fé, irmão, desde que o seu sapato ali não ficaram o mesmo. Então eu entendi quando uma criança estava com 5 anos com o sapato, e quando a criança ia crescendo, o sapato ia crescendo junto, né? Que não tinha sapateiro, né? 40 anos ali. É verdade? Um milagre. Mas aquele povo não entrou na terra prometida. Deus tirou com ele. Olha, nenhum de vocês vão entrar, porque vocês só murmuram, só reclamam. E Deus diz assim, mas Deus escolheu um dia chamado hoje. Hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Aí eu fiquei pensando, irmãos, eu estava lendo um livro, e ali fala no testemunho de um homem lá na Inglaterra, que ele, por muitos anos, tinha um problema de audição, e ele colocou um aparelho e ficou com aquele aparelho ali, e durante todo aquele tempo que ele estava com aquele aparelho, ele não conseguia ouvir bem ainda. E ele então foi num médico especialista para ver o que estava acontecendo, que desde que ele botou aquele aparelho, ele não conseguia ouvir. Era só um barulhão, ele não conseguia ouvir bem. Não adiantou aquele aparelho. Ele foi lá e fizeram os exames. Então, fizeram o exame, não tem nada com esse aparelho, e tiraram esse aparelho do ouvido dele. E quando tiraram o aparelho do ouvido, ele disse, olha, eu estou agora ouvindo bem. Ouvindo bem. E daí descobriram que por 20 anos ele estava usando o aparelho do lado errado. Do lado errado. Ele não conseguia ouvir bem. Aí eu fiquei pensando, algum tempo atrás, um irmão, não vou dizer o nome, alguns conhecem. Ele tem um filho que é mudo, ele é surdo e por consequência é mudo. Ele diz assim, pastor, devia ter alguém na igreja que se comunique com surdos. Que alguém não precisa na igreja, na tua igreja de alguém. Ele diz assim, era bom que alguém fizesse um curso e viesse aqui, né, como nós vimos, né? E tratasse com surdos. Eu fiquei pensando, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Eu fiquei pensando, será que muitas vezes nós todos não estamos surdos, irmãos? Será que muitas vezes ainda nós não estamos surdos? Nós ouvimos a palavra de Deus, mas continuamos mesmo jeito, a mesma coisa, não há mudança. Será que nós estamos escutando bem? Será que ainda nós não estamos todos surdos ainda na igreja? Porque muitas vezes a palavra de Deus fala, aqueles que têm ouvidos, ouça. Muitas vezes nós estamos escutando só. Nós não estamos ouvindo, há uma diferença entre escutar e ouvir. Escutar é só escutar e escutamos aqui, ali atrás, ali fora já esquecemos de tudo, não muda. Mas quando Jesus remete, quando a palavra de Deus, aquele que tem ouvidos, ouça.
Aquilo que o Espírito Santo diz, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, Senhor Jesus, se nós estamos surdos, nos limpa, faz uma cirurgia nos nossos ouvidos, nos limpa espiritualmente, para que nós venhamos a ouvir a Tua palavra e fazer conforme ela pede, Senhor. É isso que está dizendo aqui. E ele ainda fala, olha, assim como eles ouviram a palavra de Deus lá no deserto, vocês também estão ouvindo. Que vocês não sejam como eles, que ouvem e não colocam em prática, que ouvem e continuem murmurando, que ouvem e continuam fazendo as coisas erradas, que ouvem e ainda não se convertem. É isso que ele está falando aqui para eles aqui, para aquele povo judeu ali. Aí, diante disso, desses fatos, irmãos, que eu quero entrar aqui nesse desânimo que aconteceu ali, que muitas vezes acontece em nós. Aí esse desânimo, e Jesus trata nesses 13 capítulos, e justamente aqui no capítulo 4 que nós lemos aqui, se você quiser abrir para nós conferirmos aqui, capítulo 4, versículo 14, 15 e 16, na maioria das Bíblias, se você quiser olhar aí, a maioria da Bíblia, o capítulo 14, 15 e 16, ele é separado, né? Não é separado? A maioria é separado. Capítulo 14, do capítulo 4, capítulo 1 até o capítulo 13, ele é uma sequência, mas aqui ele dá uma pausa, ele pula, ele especifica. Esses 3 versículos aqui, ele difere, porque aqui nesses 3 versículos aqui, está a resposta para todos os nossos dilemas, problemas. Não está só a resposta, mas está a solução. Está aqui a resposta nesses 3 versículos aqui. E é sobre esses 3 versículos aqui que Deus, pela sua misericórdia infinita, vai nos abençoar nesta manhã. Que Deus vai falar conosco, que vai fazer nós entendermos, que vai fazer nós olharmos e termos respondido muitas perguntas que ainda não entendemos. E ser abençoados. Na realidade, a fé deles estava em baixa. E quando a fé ela começa a baixar, entra o desânimo. Estão andando junto, desânimo e fé andam junto. E só nós deixarmos, o desânimo entra, a fé, ela abafa. Um hino que a irmã Angélica e a irmã louvaram ali, que fala que eu vejo um vazio, é isso? Um vazio dentro de mim. E disse, Jesus não me deixa. Na realidade, fala que a nossa fé está embaixo e está um desânimo. Na realidade, não é Jesus que está nos deixando, é nós que estamos deixando Jesus. Para nós, por causa da baixa estima, Jesus me abandonou, Jesus não fala mais comigo. Ele nunca, ele é suficiente, Ele é todo poderoso, Ele é Deus, Ele nunca vai te deixar. Mas por causa da circunstância da nossa vida, que afeta a nossa alma, espírito e corpo, nós achamos que é Ele que nos abandonou. A verdade é nós. É nós que precisamos buscar, perseverar, buscar ter ânimo de novo, para continuar a nossa jornada. Porque nós estamos vivendo num período, irmãos, onde a perseguição não é igual lá, fisicamente, de bens, mas é perseguição infiltrada na nossa mente. O diabo mudou a estratégia de não prender, de não matar, de não roubar os nossos bens, mas ele entra com outra estratégia para fazer com que haja desânimo, para fazer com que nós não perseveramos, para que nós não buscamos mais, para que nós não lutamos mais, para que a nossa fé seja firme. E ele usa os meios de comunicação, usa o que está acontecendo, usa tudo para fazer com que nós paramos, é tudo igual, e nós estamos também recebendo perseguição, e nós não estamos entendendo, e muitas vezes, quando nós percebemos ao desânimo, nossa alma está doente, nosso espírito cansado, e nosso corpo com várias enfermidades. E vamos no médico, tomamos remédio para tentar aliviar, tentar curar, e vamos no médico, fizemos exame, e se nós pararmos, vamos tratar da nossa alma.
aquelas enfermidades vão embora em nome de Jesus. Então o que ele trata aqui? O que ele trata aqui? Então se nós colocarmos um tema para essa mensagem, nós podemos dizer, não desista da tua fé. É isso que o escritor está falando, não desista. Embora venha a luta, a dificuldade, o desemprego, a enfermidade, venha a morte, não desista da sua fé. E ele trata justamente aqui, nesses 3 versículos aqui. O primeiro versículo, se está aberta a tua Bíblia, que diz, tendo, portanto, um sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então, o primeiro mensagem aqui, que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele está falando para alguém ali que entendia o que era sacerdote, sumo sacerdote. Ele está dizendo assim, olhem lá para o tabernáculo. Olhem lá, o que acontecia lá? No tabernáculo, tinha o santo lugar e o santíssimo lugar, o lugar santo, santo dos santos. E lá naquele lugar santo, lá fora, lá no santo lugar, havia ali os sacerdotes, que as pessoas ali cometiam algum erro, levavam um animal, 2 animais, e um animal ele colocava a mão na cabeça, e aqueles pecados daquele homem era transferido para aquele animal. E aquele animal então era morto ali, para que pagasse o pecado dele. E o segundo animal ele levava e soltava no deserto. O pecado foi embora. Mas havia um dia especial chamado o dia da expiação, onde uma vez por ano o sumo sacerdote, ele entrava no santíssimo lugar, no trono de Deus ali, no trono do julgamento, no trono da ira de Deus, no trono onde Deus ele poderia matar todo mundo. E uma vez por ano um sumo sacerdote, um homem, ele entrava ali, levava um sangue de animal para perdoar o seu pecado e o pecado de toda aquela multidão. E naquele santíssimo lugar, o trono de Deus, o trono do julgamento de Deus, onde Deus vinha com a sua ira para julgar, ali dentro tinha um baú chamado da Arca da Aliança. Amém? Que tinha ali dentro daquela arca ali, toda de ouro coberta, mas tinha 3 elementos ali. Ele tinha a tábua da lei, dos mandamentos. Ele tinha ali a vara de Arão e um pote de ouro de maná. Fala do alimento, do sustento para ele. Amém? O que representava aquilo ali? Representava ali o julgamento de Deus. Se Deus olhasse para dentro daquela arca ali e olhasse para a lei, ele dizia assim, o meu povo não obedeceu à lei. Meu povo não cumpriu os mandamentos. Então eles têm que morrer. Ele olhava para o segundo elemento, ele olhava para a vara de Arão, que floresceu, estava ali. Além da lei, além de desobedecer, de eles fazerem tudo errado, de eles não cumprirem os mandamentos de Deus, porque ninguém cumpria mesmo, então havia morte. Eu olhava para o segundo elemento, a vara de Arão, falava de obediência, a liderança de Moisés, de obedecer a Arão. E eles faziam tudo errado. Moisés foi, fiquem aqui. E eles, quando Moisés foi, eles fizeram um bezerro de ouro, não obedeceram. Então Deus olhava para aquela vara ali, o meu povo não obedece à liderança. Vai estar contra a minha liderança que eu coloquei ali. Estão contra Moisés, então eles vão morrer. Aí ele olhava para o terceiro alimento, o maná, a provisão, que nunca vinha a faltar. Mas ele olhava e via o povo, mesmo tendo tudo, só murmurando. De novo esse pão, de novo codorniza, temos enjoado disso aí, temos saudade da cebola lá do Egito. Então Deus olhava, e o que ele via ali, irmãos? Um povo que não cumpria o mandamento, então eles iam ser mortos. Então o sumo sacerdote vinha com sangue, botava em cima daquela tampa ali chamada de propiciatório. E se Deus aceitasse aquele sangue ali, ele não olhava para dentro, ele perdoava o pecado de todo aquele povo. E milhões de pessoas estavam lá ao redor esperando. Será que Deus vai aceitar esse sacrifício? Porque se Deus não aceitar, nós vamos todos morrer aqui. Então, Deus vinha, ele ia olhar para dentro, ele não conseguia, ele olhava o sangue, e ele aceitava aquele sacrifício daqueles animais ali.
E quando o sumo sacerdote saiu dali, Deus aceitou e o povo fazia festa. Deus perdoou nossos pecados. E eles por um ano inteiro viviam, mas todo ano era feito a mesma coisa, porque não perdoava, só cobria o pecado. Agora, ele está dizendo assim, agora Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é aquele sangue que está ali, e que Deus olha, e quando ele vê o sangue, ele não vê o pecado de vocês. Vocês também não podem cumprir todas as leis, todas as coisas. Vocês pecam, mas Jesus é o sumo sacerdote, e não é uma vez por ano, é uma vez para todos sempre. Então ele é o sumo sacerdote das vossas vidas. Então a primeira lição que ele tem a dizer aqui, olha, mas nós podemos passar por todas as coisas, mas nós temos um sumo sacerdote que já perdoou os nossos pecados. E quando, irmão, quando ele morreu ali naquela cruz, ele morreu pelo meu e teus pecados, nós vamos pecar ainda. E quando nós pecamos, nos arrependemos, Deus, quando Ele olha lá do céu, quando nós pecamos, Ele não vai olhar para os teus pecados, Ele vai olhar para o sangue de Jesus. E você é perdoado automaticamente. E Ele não só perdoou o pecado, mas Ele está à direita do Pai e intercede por mim e por você. Então nós temos um sumo sacerdote, não é um homem falho. Não é o pastor aqui, o pastor não pode fazer aquilo que Deus vai fazer. Não existe homem. Eles estavam confiando no sumo sacerdote, mas está dizendo, vocês têm um sumo sacerdote, que é Jesus, o Filho de Deus, que morreu por você, uma vez por todos os seus pecados. Quantos pecados nós vamos cometer ainda? Mas Jesus já morreu, e o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Ele diz assim, porque não temos, portanto, um grande sumo sacerdote que não possa se compadecer, mas ficamos firmemente e retenhamos a nossa confissão de fé. Vamos crer, irmãos. E aí ele continua dizendo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado nenhum. Então não temos só um sumo sacerdote que está no céu, mas nós temos alguém, o Filho de Deus, que esteve aqui na terra, em carne e osso, que passou por todas as tentações, que teve fraqueza, que foi tentado, que pensou em desistir, mas não pecou. Está dizendo assim, Jesus não está só no céu, mas Ele esteve aqui, e Ele sabe o que tu estás passando, Ele sabe o teu desânimo, Ele sabe o momento de dor, Ele sabe a tua necessidade, Ele sabe a tentação que você passa, porque Ele passou em tudo, Ele foi tentado, mas sem pecado nenhum. Ele sabe exatamente o que nós estamos sentindo agora, porque Ele esteve aqui, não só como Deus, mas como homem humano igual eu e você. Então Ele sabe estar passando por desânimo, por luta, por dificuldade, sendo tentado. Ele passou por isso, Ele sabe exatamente. Isso é o hino que a Maria Eduarda cantou ali. Ele vai te abençoar, na hora certa. Amém? Na hora certa. Nos evangelhos fala que quando Jesus, antes de ser entregue, que ele sabia que ia ser morto, ele foi, pegou os discípulos e foi até o Getsemane, o lugar de prensa, para orar, para buscar força. E ele deixou seus discípulos ali embaixo e convidou 3, que eram talvez mais íntimo dele, estavam mais perto. Ou Jesus pensou, esse tem mais fé. E trouxe Pedro, Tiago e João. Vão comigo ali orar, mais em cima. E eles foram. E Jesus deixou eles um pouquinho ali, fiquem aí, vigiai comigo, orai comigo. Se vocês souberem o que estou passando nesta hora, como Jesus estivesse dizendo assim, eu vou aqui, mas orar aqui. E é o único que fala, isso é Mateus. E Jesus começou ali a orar, a angustiar-se. E ele pensou em desistir. Ele disse, se for possível, afasta de mim este cálice. Afasta de mim. É muito grande essa angústia que eu estou passando. Lucas vem remeter dizendo que o suor dele tornou-se em conta de sangue. E ele ficou por uma hora ali dizendo, Pai, se for possível,
essa angústia, essa aflição é muito grande. E Jesus, depois de 1 hora, ele volta, se for possível. Vou lá pedir ajuda para os meus 3 amigos. Eles estão lá vigiando e chega lá, encontra eles dormindo. E diz, vocês não podem nem 1 hora vigiar comigo. Vigiai, orai, porque o que está vindo sobre mim é muito grande. Eu estou pedindo para Deus, se for possível, não deixa que isso aconteça. E Jesus vai novamente, ora. E novamente ele ora, clama a Deus. E depois de 1 hora ele volta novamente, vai lá e encontra eles dormindo de novo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, Jesus está dizendo, a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus volta novamente e vai orar novamente, pela 3ª vez. 3 horas de agonia, dizendo, Senhor, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, eu sei o que eu vou sentir. E ele volta novamente, depois de 3 vezes. E seja feita a tua vontade, e não é minha vontade. A minha vontade é de não ir, Jesus está dizendo. Estava sentindo uma dor, uma aflição. E é isso que muitas vezes nós queremos desistir. Mas Jesus está dizendo, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E vai ter momentos que nós vamos pensar, mas ele sofreu. Ele sabe o que é a tua dor. Ele sabe o que é o teu desânimo. Ele sabe o que é a tua tentação. Ele sabe o que está passando na tua mente, no teu espírito, na tua alma, no teu corpo agora. Não é alguém que sabe, que sofreu. E que está presente para nos ajudar. Não desista da vossa fé. E o último versículo. Aí diz, cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça. E encontramos misericórdia. E achamos graça para sermos socorridos no momento oportuno. Qual é o momento oportuno, irmão? É o momento da tentação. É o momento do desânimo. Ele vai vir no momento certo para nos socorrer. Ele está dizendo, olhem lá. Ele está dizendo agora, está dizendo aqui, olhe para, entre no trono da graça. Lá o trono era o trono do juízo, amém? Lá no tabernáculo era o trono do juízo. Era o trono da condenação. Era o trono da morte. Lá eles tinham medo para entrar ali. Eles tinham temor, porque sabiam que podiam estar mortos. Mas agora nós temos na nova aliança, na graça. Agora não é mais o trono do temor, da ira de Deus, do julgamento final, da morte eterna. Agora está dizendo, entremos no trono da graça. Deus está dizendo para vocês, cheguemos ao trono da graça. Não há mais morte para vocês. Não há mais sobre vocês a ira de Deus, a condenação, a morte. Agora a graça, a misericórdia, a compaixão para a vida de vocês. Então cheguem confiadamente ao trono da graça. Não tenha medo. O véu se rasgou. Diz que havia um véu ali muito grosso. E o véu se rasgou de alto a baixo. O véu se rasgou. E agora todos nós podemos entrar, não para o trono do juízo, mas diz aqui, cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Ao trono da graça. Nós temos o sumo sacerdote no céu, que morreu uma vez só por todos os nossos pecados. Está lá no céu intercedendo à direita do Pai. Temos alguém que esteve aqui em carne e osso, que sabe o que nós temos passando, e que nos abriu o trono da graça, não mais do juízo, mas da graça de Deus. Então fique firme,
perseverem, tenham coragem, busquem, se esforcem, porque o trono não é mais o trono do juízo. Deus vai olhar para o céu e vai ver o sangue do seu Filho Jesus, os seus pecados estão perdoados. Então cheguemos no trono da graça, e quando nós chegamos no trono da graça, nós vamos encontrar a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, a força de Deus, a coragem de Deus na nossa vida, para nós seguirmos. Estamos entendendo? Está entendendo? Então esses 3 versículos aqui, ele não traz só respostas, perguntas, mas ele soluciona a nossa vida. E nós temos Jesus, autor e consumador da nossa fé. Será? Tem alguns estudiosos que estudaram muito, não, essa carta, esse espírito, esse tratado, não é para nós. É só para o povo judeu ali. Mas se você não entende como eu, que é para nós, irmãos? Que é para nós? Que é para nós nos encorajar mais. Nós nos chegarmos mais. Irmãos, se Ele já perdoou o nosso pecado, não precisamos mais ter medo de Deus. Medo de ser lançado no inferno. Mas Ele está falando que nós vamos chegar agora no trono da graça. Da graça, irmão, da graça. No favor imerecido. Não é por mérito, não é por mérito nosso. Não é por mérito nosso. Não, eu mereço estar no trono da graça porque eu faço coisa boa, porque eu sou pastor, porque eu ajudo, porque eu dou isso, porque eu dou aquilo. Não é por mérito nosso. Pela graça eu falo, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não é mérito nenhum nós entrarmos no trono da graça. É um presente dele para mim e para você. Amém? E também não é demérito. Não é mérito e nem demérito. Não é porque eu faço coisas erradas ainda, que ainda há tentação, que ainda há um desânimo, que ainda há pensamento de desistir, de não ir mais, de largar a minha fé, de chutar o balde, na igreja não adianta ir mais, não adianta mais ouvir a palavra de Deus. Demérito, não é por causa do demérito que Deus vai te julgar, não é mérito nem demérito, é graça de Deus. Deus não vai olhar para o teu mérito e nem para o teu demérito. Deus vai olhar que Ele morreu por você, que Ele pagou os teus pecados, e que Ele quer uma atitude de fé, de coragem. Saia desse desânimo, porque Ele está vindo. Remete aqui para o futuro, para perseverar, porque Ele vai vir a qualquer momento, e Ele tem que encontrar fé na terra. Por acaso encontrarei fé na terra quando eu vir? Olhe para Jesus, olhe com fé para aquilo que está esperando. Não sei quanto tempo vai demorar, não sei quantas vezes você vai ter desânimo, quantas vezes você vai ter tentação, quantas vezes você vai errar, quantas vezes você vai lutar, mas continue lutando, porque a graça está disponível para mim e para a tua vida. Fique de pé. Aleluia.